E aí, galerinha? Eu sou Matheus Máximo, sou educador musical e como vocês já sabem, nós estamos em um novo ciclo de conteúdos aqui nesse Instagram. Estaremos refletindo, pensando e conversando sobre vários assuntos envolvendo música e educação musical durante um ano. No vídeo passado, conversamos sobre vários tipos de discursos musicais. E logo na introdução, eu coloquei uma definição de música baseada nas bolinhas pretas colocadas numas linhas, a famosa partitura. Bom, a partitura nada mais é que o registro gráfico dos sons. A representação mais comum de ser entendida como uma partitura é a chamada notação musical tradicional, que é constituída pela simbologia musical, usadas para registrar sons em relação à sua altura e duração. Ou seja, dentro daquele espaço de linhas e espaços, conhecido como pentagrama, é possível registrar com bastante precisão cada nota e seu tempo presente em uma canção. Só um parêntese, aqui eu vou me deter apenas nos registros escritos. Não estou considerando as tecnologias de gravação de áudio, ok? Então, vamos continuar. Porém, existe um outro tipo de notação, conhecida como partitura gráfica ou notação musical analógica. Como o nome já indica, baseia-se na analogia entre propriedades do campo auditivo e do visual. Esse tipo de registro assemelha-se ao que a gente chama de garatujas, processo de registro escrito da criança que antecede o desenho. As garatujas que as crianças pequenas desenham são a tentativa de representar o que elas interpretam do mundo à sua volta. O desenho também é uma maneira de perceber como está o desenvolvimento dos pequenos, nas diferentes etapas da infância. No dia a dia escolar, o desenho é uma ferramenta lúdica importante que, juntamente com outras estratégias, contribui para o acompanhamento do desenvolvimento infantil dos alunos. Assim como os estágios de desenvolvimento de Piaget, as garatujas também possuem estágios, que não necessariamente, como os estudos de Piaget, devem ser entendidos como algo fechado, mas que norteiam e nos ajudam como profissionais da educação a perceber e acompanhar com mais clareza o desenvolvimento da criança. E a educação musical também se utiliza dessas garatujas como uma ferramenta de expressão e registro sonoro, pois a notação analógica é um recurso facilitador da performance, da escuta e da compreensão musicais. Sua apreensão é mais imediata do que a notação tradicional, o que lhe oferece grande validade didática. Enquanto na escrita tradicional o registro das durações requer longo aprendizado, padrões rítmicos, compasso e divisão, na notação analógica ele é quase inequívoco. Alguns gostam de utilizar a notação analógica como antecessora à partitura convencional. Eu gosto de entender tudo como a mesma coisa. Seja convencional ou não, é um tipo de registro. É uma forma de escrever e ter visualmente o som. E eu estou enfatizando isso, que é um registro visual, para que a gente prossiga essa reflexão entendendo duas coisas. A primeira coisa é que a partitura, o registro gráfico, não é música. Como o nome diz, ele é um registro. Desse registro pode existir uma música. É como o roteiro de um filme ou a foto de uma estátua. Nem o roteiro é o filme, registro audiovisual, assim como uma foto não é a estátua. São coisas diferentes. Então, a partitura não tem como ser música, ela não tem som. Eu penso muito sobre isso porque, na verdade, o registro escrito é algo visual, seja num processo convencional, com símbolos musicais, ou num processo gráfico, o conceito, a proposta é visual. Então, envolve traços, cores, dimensões, formas concretas, é um ponto, uma estrela, uma linha, uma semínima, uma breve, etc. É engraçado pensar nisso porque isso ocorre também na alfabetização. As palavras, as vogais, a nossa fala é sonora. E a gente criou um registro visual para aquele som. Então, o A tem um desenho, o P tem outro desenho, manha tem um desenho, manhã, apesar de serem as mesmas letras de manha, já é outro desenho. Existem símbolos para expressar essa diferença, né? Os acentos, o tio, e na verdade existiam muitos outros que foram caindo em desuso, foram sendo retirados da ortografia e que muitas vezes complicam essa associação. Então hoje, pôde e pode têm a mesma escrita, porém sonoridades e significados diferentes dependendo do contexto.
Logo, o mesmo desenho pode ser dito de outra forma e significar outra coisa. Para a área musical é bem semelhante. Mesmo na notação convencional, um mesmo símbolo pode ter sonoridade diferente, pode ter uma duração diferente dependendo do contexto, assim como a notação analógica. Essa é que pode ter mesmo ainda mais variações. A segunda coisa é que, entendendo a partitura como um registro, a partitura convencional, com a notação de semínimas, cocheias e breves num pentagrama, é apenas um tipo de registro de grafia musical. Hoje em dia, a educação musical, como apresentei anteriormente, já entende que existem outras formas de registro e que todas são igualmente importantes. Inclusive, uma das atividades postadas no ciclo anterior trabalha com essa perspectiva de outros registros. Se você quiser dar uma olhada, basta ir ao vídeo da atividade musical de cor amarela aqui no perfil. Então, o que antigamente era o objetivo, no sentido de que o aprendizado musical era para se aprender a partitura, entendendo esse registro como o objetivo final, então, para que se aprende música? Para ler a partitura. Esse era o pensamento. Hoje, entende-se esse aprendizado como mais uma parte do processo, não como o fim. Então, a partitura convencional tem a sua importância, pois é algo unificado, que tem entendimento em qualquer língua, cultura e país. Porém, a grafia individual, particular, ela não deve ser ignorada ou desprezada. Ela também é uma forma de registro válida e que instiga a criatividade, a imaginação, a leitura, a interpretação e até mesmo a coordenação motora fina utilizada também na escrita alfabética. Bom, mas essa é a minha opinião, a minha perspectiva sobre o assunto e o que eu sempre digo é: acolha essas informações que eu estou falando aqui, reflita sobre e absorva o que faz sentido para você, na sua prática e no que você acredita. Mas antes de você fechar esse vídeo, coloque aqui nos comentários, você conhecia essas duas formas de registro musical? Qual a sua opinião sobre a partitura convencional e os outros tipos de registro musical? Você entende a notação analógica como antecedente à notação convencional ou entende como eu apenas como mais uma forma de registro? Me conta aqui nos comentários a sua opinião e a gente se encontra no nosso próximo vídeo com mais uma reflexão. Tchau!